Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, passando aqui hoje para mais um dia de devocional da palavra de Deus. Mas antes de nós fazermos menção do livro de hoje, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, familiares, para que todos possam ser alcançados pela palavra de Deus. O texto que vamos ler hoje está registrado em 1 Crônicas 28, o verso é o de número 9 em diante. Que diz o texto: Tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará-se por ti. Deixará ser achado por ti. E se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atenta a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Ser forte e fazer a obra. Meus irmãos, esse texto ele nos revela a importância não só da missão a qual o filho tem recebido agora do seu pai, o cajado que ele tem recebido de seu pai. Mas Davi ele apresenta uma importância nesse texto gigantesca. O que mais me chama a atenção nesse texto é que Davi ele chega para um bate-papo com seu filho Salomão e diz a Salomão: Conheces o Deus de teu pai e sirva-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor ele esquadrinha todo o coração e penetra todos os desígnios do pensamento. Davi estava dizendo a seu filho Salomão que ele ia assumir uma missão diante de Deus, que ele ia assumir uma missão diante do Senhor, e ele estava passando para ele o cajado para assumir essa missão. Mas eu acho interessante esse texto aqui, e eu quero alencá-lo aos pais, às mães, aos homens e mulheres de Deus, que têm os seus filhos que está crescendo, avançando. E o que você tem apresentado ao seu filho na idade que ele está hoje? Salomão apresenta ao seu filho o Deus que ele serve. Salomão apresenta ao seu filho o Deus que o guardou de todas as ciladas, de todas as armadilhas de Satanás e dos seus inimigos contra ele. Davi está apresentando a Salomão, seu filho, que todas as lutas que ele enfrentou foi vitorioso por causa de Deus, que todos os seus conflitos, batalhas, suas dores, suas pelejas, ele só venceu por causa que Deus estava no negócio. Então ele disse a Salomão, seu filho: se você procurar a Deus, ele deixará você o encontrar. Porém, se você não o buscar, ele também não fará questão de ir atrás de ti, ele te rejeitará para sempre. O Senhor, Davi diz a Salomão: o Senhor te escolheu, meu filho, para edificar a casa, o santuário. E agora, a partir de hoje, você precisa ser forte e fazer a obra. Queridos, nós estamos vendo uma geração de jovens que está se levantando diante do ministério da palavra, diante do ministério da adoração, diante do ministério de transmitir as revelações de Deus a essa geração atual. E eu vejo jovens se levantando por vontade própria, porque vê no seu pai que perdeu a força dessa missão, perdeu
essência dessa missão. E eu quero orar por você aqui hoje, que perdeu essa essência, que perdeu essa força, e os filhos estão crescendo sem direção, e os filhos estão crescendo sem rumo. O pai precisa dar direção aos filhos, o pai precisa direcioná-los para esta missão a qual Deus escolheu levantar uma geração nos dias atuais para que possam construir uma nova formação de adoradores, uma nova formação de homens e mulheres cheios do poder de Deus. E a você que perdeu essa essência, perdeu essa vontade, perdeu esse sentimento de dar continuidade ao chamado de Deus sobre a sua vida, eu quero orar por você agora. Pai, eu apresento ao Senhor o teu filho, a tua filha, que recebeu do céu um cajado para dar direcionamento à obra do Senhor, para dar seguimento aos projetos a qual o Senhor colocou lá atrás sobre a mão dos nossos pais, e eles nos entregou o cajado. Nós vemos que muitos desistiram no meio da trajetória por causa das lutas, por causa das dores, por causa das perseguições, mas eu quero apresentar ao Senhor o teu filho aqui hoje, Pai, para que o Senhor possa levantá-lo de tal forma a ponto de ele entender que foi chamado, e independente da perseguição, o chamado permanece. O chamado é maior do que as dores, o chamado é maior do que as crises emocionais, o chamado é maior do que as dores existenciais. Então, Espírito Santo de Deus, faça-os abrir a mente e entender que foi chamado para uma nova missão, que foi escolhido, separado por Deus para resgatar almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita eles, ó Deus, e fortaleça-os agora em nome de Jesus, e que toda cadeia possa ser quebrada, toda prisão mental possa ser desfeita, e que seu filho possa desfrutar da promessa do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.